Olá, acho que vocês estão lembrando aqui desse ambiente. É um prazer estar falando aqui para vocês. É uma forma de trazer conteúdo dentro do ambiente da nossa universidade. É algo diferente porque eu estou sem máscara, mas fiquem tranquilos que eu estou sozinho aqui nesse laboratório. Eu vim aqui gravar o vídeo para vocês, mantendo alguns cuidados que são necessários, são fundamentais, e um principal é que esse professor veio aqui sozinho, com conhecimento básico ou quase nenhum de tecnologia, para trazer um pouco de conhecimento para vocês nesse momento de distanciamento. O que acontece, o que eu vim falar para vocês aqui especificamente é da nossa disciplina de termofototerapia. A gente trabalhou desde o início e a base de todo o processo foi quando a gente iniciou reconhecendo que o nosso corpo ele se encontra a 36,5 graus de temperatura média basal. Isso se não houver nenhum processo inflamatório, infeccioso, alguma reação no local, sabendo que dentro de um processo inflamatório agudo e aqueles sinais flogísticos que a gente conhece, o aumento de temperatura é um dos fatores, um dos sintomas que são analisados. Tanto é que atualmente, quando a gente vai entrar em algum local com o risco de estar sofrendo algum processo ou infeccioso ou acometido aí por pela Covid, né, algo que está nos afligindo aí nesse momento, a temperatura é verificada. Então qualquer resposta imune do organismo a alguma coisa, o aumento de temperatura é natural. Isso não é ruim. Isso é bom porque é uma resposta do seu organismo a um agente, a um trauma. E aí eu já falei para vocês na aula, na parte da teoria, onde é um agente infeccioso, um agente químico, qualquer resposta, ou até mecânico, né, um trauma, qualquer resposta do nosso organismo a este agente que vem a prejudicar o organismo, requer do organismo uma resposta autoimune ou uma resposta imunológica a esse agente externo, e a temperatura é uma consequência. Não só imediatamente o aumento de temperatura, são respostas metabólicas e circulatórias a um agente que vem causando no organismo esta lesão, esta resposta, algo que a gente pode estar associando aí a um agente agressor ou algo agressivo ao organismo, e ele vai responder imediatamente, trazendo consequentemente o aumento da temperatura a partir de 36,5, 37, 38, associados a um aumento circulatório e metabólico. A gente falou constantemente sobre as respostas do nosso organismo ao aumento de temperatura, ou o que o aumento da temperatura vai trazer naquele local. Dentro de uma cascata que a gente vem analisando ali, de sangramento, de uma resposta inflamatória, de uma parte proliferativa de células de defesa e até mesmo de começando essa cicatrização tecidual, até chegar no processo de remodelamento do próprio tecido, o aumento de temperatura ele está associado. Nós precisamos analisar sempre que vai chegar numa hora que eu vou querer aumentar a temperatura, que vai ser um recurso terapêutico necessário para que a gente faça o aumento de temperatura, para que consequentemente eu aumente a circulação e o metabolismo daquele local, promovendo uma resposta, acelerando uma resposta de cicatrização e uma resolutividade de um processo inflamatório. Vai chegar uma hora que vai ser necessário que eu aumente a temperatura. E essa hora, ela vai estar inversamente proporcional ao momento que a temperatura já está aumentada. Se eu chegar no local e ali naquele momento houver um aumento de temperatura, esse indivíduo não vai ser aquecido, ele não vai ter aquele local aquecido, porque a circulação e o metabolismo já estão aumentados. E nós estudamos que internamente nós estamos a 4 graus acima, e que se eu chego a 45 graus eu posso trazer quebras de aminoácidos, posso trazer morte celular por aumento de temperatura ou excesso de temperatura. Então eu tenho uma janela terapêutica fundamental para que eu mantenha essa temperatura terapeuticamente benéfica,
sabendo da responsabilidade que, se eu aumentar demais, eu posso trazer lesão tecidual. O que vai diferenciar os nossos recursos que eu vou estar mostrando e apresentando para vocês é a profundidade dessa temperatura, até quanto chega e como ela é ofertada ao organismo. Temos aqui ao lado a principal a primeira que a gente vai trabalhar, que é o infravermelho. Eu vou estar mostrando para vocês como é que ele age. Aqui nós temos uma lâmpada pintada de vermelho e ela vai ter essa característica avermelhada. Ela vai estar direcionando ao organismo essa luminosidade e que vai promover o aquecimento. Essa luz ela já é quente. Então, por transferência de temperatura, por convecção e transmissão dessa temperatura, nós vamos observar que a pele vai esquentar e ela vai transmitir a temperatura para camadas mais internas, porém não profundas. Quando a gente trabalha o aquecimento da superfície e esse calor ele vai sendo transmitido para outras superfícies internas, não significa que é profundo. Eu tenho nessa transmissão de calor, nessa forma de trazer algo quente ao organismo, entra bolsa de água quente, turbilhão, infravermelho, ultravioleta, banho de parafina. Quando eu tiver um recurso que ele aquece a pele, esse aquecimento ele vai ter um limite e essa temperatura, esse aquecimento vai ser superficial. Estes recursos promovem um aquecimento superficial. Então, quando você olhar para o indivíduo e quiser que esse aquecimento chegue até uma superfície, áreas superficiais, punho, mão, dedos, pele, e até mesmo punho superficialmente, chegando a áreas de epicôndilos, maléolos, então a gente consegue uma camada superficial e talvez nem mesmo numa área de epicôndilo, que seria mais superficial ainda, nós conseguimos a temperatura que nós gostaríamos naquele local. Então eu tenho nesses equipamentos 1-2 centímetros de profundidade nesse aquecimento. Temos que ter cuidado, porque recursos que fornecem calor, o indivíduo tem que ter um bom cognitivo para te falar que está quente, quando a gente for trabalhar com a parte terapêutica, e ele também tem que estar sentindo aquele local, e eu tenho que garantir que aquele local já não está quente, porque se eu esquentar acima de 41, 42 graus aquele local, eu já trago um risco de quebra de aminoácidos e talvez morte celular. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar vendo recurso por recurso, eu vou estar adequando para vocês, e nós vamos aquecer o corpo desse professor aqui acima de 36,5 graus, de diversas formas, para a gente poder ver como que esses recursos trabalham e como é que a gente vai estar agindo no organismo dos nossos pacientes quando tivermos presencialmente, quando a gente estiver em contato e manuseando esses equipamentos.